Hoje nós vamos falar sobre o Boletim de Jurisprudência número 504 do TCU. Eu me chamo Correia Lima, seja bem-vindo ao canal de Engenharia e Licitações de Obras Públicas. Vou te pedir agora para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar nosso vídeo para mais gente ter acesso ao nosso conteúdo. Vou compartilhar minha tela agora com vocês para a gente verificar sobre o Boletim de Jurisprudência. Então, senhores, eu procurei aqui separar os acórdãos, né? A gente, no canal aqui, tenta separar os acórdãos que têm de interesse de obras públicas, né? De engenharia e obras públicas. Então, o acórdão 1463 de 2024 do plenário, ele fala sobre licitação, qualificação técnica, conselho de fiscalização profissional, exigência, quantidade e limite. É irregular a exigência de comprovação de registro do licitante em mais de um conselho de fiscalização de exercício profissional, como critério de habilitação, uma vez que a exigência de registro ou inscrição na entidade profissional competente, para fins de comprovação da qualificação técnica, deve se limitar ao conselho que fiscalize a atividade básica ou o serviço preponderante da licitação. Então, senhores, se você como empresa pegar um edital onde está cobrando de você que você tenha vários registros em vários conselhos diferentes, você pode impugnar o edital de licitação ou questionar sobre aquela conduta da comissão de licitação. Ok? Já você, como funcionário público, tem que tomar cuidado em não exigir, né? Então, não exigir que a empresa seja inscrita e registrada em vários conselhos. Ok? Acórdão 1463, o mesmo acórdão 2024, fala sobre as mesmas coisas. A licitação de serviços de manutenção predial, a exigência de registro do licitante no Corpo de Bombeiros Militar do Estado em que está sediado o órgão contratante, como requisito de qualificação técnica, afrontam o anexo 7B, item 2.2 da IN SEGES MPDG de 5 de 2017. De forma a ampliar a competitividade, tal exigência deve ser formulada apenas para fins de contratação. Então, durante a licitação, você não deve cobrar algumas coisas da empresa que ela poderá fazer antes da contratação ou durante a contratação. Por exemplo, aqui, ele poderia se registrar no Corpo de Bombeiros do Estado, em que está sendo feita aquela licitação, após ter certeza que vai ganhar o contrato, que ganhou a licitação. Ele não precisa se registrar antes, né? Então aquele registro pode ser feito depois. Então tudo que pode ser elaborado depois, por exemplo, você contratar um profissional, a empresa diz que vai contratar aquele profissional necessário para realizar aquela obra após ser o vencedor do certame licitatório, né, antes do contrato. Então ele poderá ser feito aquilo depois, não precisa contratar aquele profissional antes. Basta ele falar que existe aquele profissional e que ele vai ser contratado no futuro. Mesma coisa aqui, ele poderia se registrar depois no Corpo de Bombeiro. Então, isso pode ser feito depois, isso não deveria ser cobrado na qualificação técnica. No mesmo acordo, sobre 1463 de 2024, licitação, estudo de viabilidade, detalhamento, princípio da publicidade, estudo técnico preliminar, edital de licitação e publicação. Vamos ler o que ele fala. Em licitação para a contratação de serviços sob regime de execução indireta, é irregular a falta de publicação, junto com o edital da licitação, dos estudos técnicos preliminares, pois a EN SEGES MPDG de 5 de 2017 estabelece que tais estudos serão anexos do termo de referência. Então, o estudo técnico preliminar ele tem que ir junto com o termo de referência. É um dos anexos do termo de referência, que, por sua vez, é anexo ao edital. A mera disponibilização dos estudos preliminares nos autos do processo licitatório, com vistas franqueadas aos interessados, não atende aos requisitos relativos à publicidade desse documento. Então, a administração pública, ela não pode simplesmente pegar o ETP, né, o Estudo Técnico Preliminar, e colocar no processo e não divulgar ele, né, deixar somente às vistas de alguém que for querer olhar o Estudo Técnico Preliminar.
ele tem que publicar junto com o termo de referência, e esse termo de referência é publicado junto com o edital. Então, ele tem que ser feita uma publicação no processo, né, no edital do ETP, para os licitantes analisarem também o estudo técnico preliminar. Ok? Vamos agora analisar o Acórdão 1464 de 2024, plenário. Ele fala sobre licitação, empresa estatal, preço máximo, estimativa de preço, proposta de preço, negociação e desclassificação. Nas licitações regidas pela Lei 13.303 de 2016, a Lei das Estatais, o preço estimado é o preço máximo a ser admitido. Artigo 56 do inciso 4, devendo ser desclassificadas propostas que permanecerem acima do valor estimado após a negociação. Artigo 57, capítulo e parágrafo 1º. Então, as licitações, né, até a 14.133, dependendo da licitação, né, vamos dizer assim, mas as licitações de engenharia, normalmente, de concorrência, né, ou de pregões de manutenção, o preço máximo a ser admitido é o preço da administração. Né? Então, a proposta ela não pode ter preços superiores da administração. Nesse caso das leis estatais, isso acontece também. Né? O preço estimado é o preço máximo a ser admitido. Não posso contratar uma empresa onde tem um preço superior ao preço orçado pela administração pública. Acórdão 1483 de 2024 do plenário. Ele fala sobre responsabilidade, declaração de inidoneidade, tratamento diferenciado, microempresa e pequenas empresas. A mera participação de licitante como microempresa ou empresa de pequeno porte, amparada por declaração com conteúdo falso, configura fraude de licitação, ensejando, por consequência, a aplicação da penalidade prevista no artigo 46 da Lei 8443 de 92, não sendo necessário para a configuração do ilícito que a autora da fraude obtenha a vantagem esperada. Então vamos verificar essa Lei 8443 de 92. É uma lei, se eu não me engano, do TCU. Tá? Bom, nesse momento, o site lá do Planalto.gov não está funcionando, mas o artigo 46 ele fala o seguinte, isso aqui é uma lei do TCU, onde o artigo 46 fala que se houver fraude, né, algum documento houver fraude na licitação, né, a empresa ela vai ter uma declaração de inidoneidade, quer dizer, ela vai ficar até 5 anos sem licitar com a administração pública federal. Então, o artigo 46 fala que na mesma hora configurada a fraude à licitação, então se uma empresa ela entrega um documento falso, né? Então você, após o processo administrativo, você verificou que existiu uma fraude na licitação. Essa empresa já recebe uma punição de 5 anos sem licitar com a administração pública. Tá? Então, empresas não utilizem documento falso. Né? Isso pode configurar uma fraude de licitação e você vai ser penalizada com 5 anos sem licitar com a administração pública federal. Então, senhores, esse foi o último acórdão falando sobre engenharias e licitações, né, de obras públicas do Boletim de Jurisprudência de hoje. Espero que você tenha gostado. Compartilhe o nosso vídeo. Um ótimo dia para você, um forte abraço.